Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. A derrota do Vasco por 3-0 para o Fortaleza, no Castelão, expôs deficiências críticas que o time carioca ainda precisa superar para ser mais competitivo. O confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou claro que a equipe precisa de mais consistência, tanto na defesa quanto no ataque, para enfrentar adversários diretos e evitar tropeços que ameaçam seu sonho de alcançar uma vaga na Libertadores. A partida começou com o Fortaleza dominando o ritmo e controlando as ações desde os primeiros minutos. Logo aos 12 minutos, o experiente Tinga cruzou com precisão pela direita, e Emanuel Martínez, em um movimento rápido e preciso, antecipou-se à defesa do Vasco para cabecear e abrir o placar. Esse gol inicial não apenas deu ao Fortaleza o domínio emocional da partida, mas também criou uma barreira mental para o Vasco, que, mesmo com tentativas de reação, parecia incapaz de encontrar um caminho claro para o gol. Em seguida ao primeiro gol, o Vasco tentou se reerguer rapidamente, mostrando algumas iniciativas ofensivas e buscando o empate, mas encontrou dificuldades para quebrar a sólida linha defensiva do Fortaleza. Emerson Rodrigues e Galdames arriscaram de longe, testando o goleiro João Ricardo, que estava em uma noite inspirada, realizando boas defesas e frustrando o ataque do Vasco. A insistência dos jogadores cariocas em chutes de média e longa distância refletiu a falta de alternativas criativas no ataque, evidenciando que o time ainda carece de uma maior articulação no setor ofensivo. Mesmo com um volume de jogo razoável, o Vasco parecia sempre esbarrar na bem postada defesa do Fortaleza e na segurança do goleiro adversário. Ainda assim, houve um momento de esperança para os vascaínos no final do primeiro tempo, quando Marinho quase ampliou a vantagem para o Fortaleza após receber um passe em profundidade e avançar com velocidade. Entretanto, Léo Jardim, atento e ágil, fez uma defesa espetacular, mantendo o Vasco ainda no jogo e evitando uma desvantagem maior antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo, o técnico Rafael Paiva optou por uma estratégia mais ofensiva, promovendo as entradas de Ryan e Jair na tentativa de dar novo fôlego ao time e aumentar a presença no campo de ataque. As mudanças trouxeram um leve impulso à postura ofensiva do Vasco, que passou a ocupar mais o setor adversário e a tentar pressionar o Fortaleza. No entanto, mesmo com uma maior presença ofensiva, a equipe continuou apresentando dificuldades para criar jogadas efetivas e encontrar caminhos para a finalização. O meio-campo do Vasco carecia de fluidez e enfrentava problemas para conectar os setores da equipe, o que acabava gerando jogadas previsíveis, facilmente anuladas pela defesa adversária. O Fortaleza, por outro lado, se mostrava tranquilo e eficiente, aproveitando cada oportunidade para construir jogadas perigosas e ameaçar o gol do Vasco. O Fortaleza, administrando sua vantagem, soube controlar o ritmo do jogo, explorando os erros e brechas deixados pela defesa vascaína. Em uma dessas oportunidades, Breno Lopes chegou a balançar as redes após aproveitar um rebote de Léo Jardim, mas o gol foi anulado por impedimento. A jogada, no entanto, ilustrou como o Fortaleza estava preparado para explorar qualquer vacilo do Vasco e deixar o adversário ainda mais pressionado. A insistência do Fortaleza em buscar o segundo gol demonstrava o entrosamento e a confiança da equipe, que aproveitava os momentos de desorganização do Vasco para criar perigo. Enquanto o Vasco lutava para manter o controle, o time cearense parecia encontrar com facilidade os espaços deixados pela defesa vascaína, que revelava dificuldades para se recompor e fechar as linhas. A reta final da partida foi ainda mais tensa para o Vasco, que tentava, de forma desorganizada, evitar uma derrota maior. No entanto, em um erro crítico de Paulo Henrique no meio-campo, o Fortaleza encontrou a oportunidade que precisava para selar o destino da partida. Paulo Henrique errou um passe, ao reclamar de uma possível mão de um adversário, acabou abrindo espaço para um rápido contra-ataque. Breno Lopes, aproveitando a liberdade, invadiu a área vascaína e finalizou com precisão, ampliando a vantagem para 2-0 e praticamente encerrando qualquer esperança de reação do Vasco. Esse segundo gol foi um golpe duro para a equipe carioca, que já demonstrava um desgaste emocional e físico ao longo do jogo, e agora se via ainda mais distante de um possível empate. Nos acréscimos, o Fortaleza não desacelerou e aproveitou mais um erro defensivo do Vasco para fechar o placar. Em mais uma demonstração de desorganização da defesa carioca, Pochettino encontrou Renato Kaiser sozinho na pequena área. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes, sem goleiro, selando 3-0 para o Fortaleza e decretando uma vitória que reforçou a superioridade dos cearenses no confronto. Esse terceiro gol, além de evidenciar as fragilidades defensivas do Vasco, mostrou a frieza e o oportunismo do Fortaleza em aproveitar cada descuido do adversário. A atuação coletiva e disciplinada do Fortaleza contrastou com a falta de sintonia do Vasco, que, ao longo da partida, se mostrou incapaz de manter uma defesa coesa e uma construção de jogadas efetiva.
Com a derrota, o Vasco segue estagnado na nona posição, somando 43 pontos, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Contudo, esse sonho começa a ficar mais distante à medida que a equipe demonstra vulnerabilidades nos momentos decisivos. O técnico Rafael Paiva terá muito a trabalhar nos dias que antecedem o próximo confronto contra o Internacional, em São Januário, especialmente no que diz respeito à solidez defensiva e à criação de jogadas mais incisivas no ataque. A pausa para a data FIFA pode ser uma oportunidade valiosa para corrigir os erros evidenciados neste jogo e preparar o Vasco para a reta final do campeonato, onde cada ponto será crucial para as pretensões do time. Agora, torcedor vascaíno, queremos saber a sua opinião sobre o desempenho do time no jogo contra o Fortaleza. Como você viu o rendimento da equipe em um duelo onde as dificuldades foram evidentes? Foi claro que o Vasco encontrou obstáculos para se impor, especialmente na defesa e na criação de jogadas no meio-campo. Mesmo com intensidade e tentativas de resposta, os erros defensivos acabaram custando caro. Na sua visão, quais áreas do time precisam de uma atenção urgente para que a equipe possa melhorar e alcançar resultados positivos? A defesa foi o ponto mais frágil, ou você acredita que o problema esteve no setor de criação e finalização? Queremos saber o que você mudaria na postura da equipe para as próximas partidas e quais soluções poderiam fortalecer o desempenho do Vasco. As alterações feitas por Rafael Paiva no intervalo, com as entradas de Raia e Jair, trouxeram mais velocidade ao time, mas não conseguiram reverter o cenário desfavorável. A intenção do técnico parecia clara: dar mais presença ofensiva e dinamismo à equipe, buscando pressionar o adversário. No entanto, essas mudanças surtiram o efeito desejado? Em sua opinião, Paiva fez as escolhas corretas ao buscar um Vasco mais ofensivo ou o time teria se beneficiado de uma abordagem mais equilibrada? Queremos ouvir a sua análise sobre as substituições e sobre a estratégia adotada para o segundo tempo em um confronto tão disputado. A postura de Paiva foi acertada ou faltou uma visão mais estratégica para enfrentar um bem posicionado Fortaleza? Como você, torcedor, enxerga as decisões tomadas pelo técnico? Outro ponto importante é a percepção de como o Vasco poderia ter evitado os erros que resultaram nos 3 gols sofridos. A equipe demonstrou certa desorganização, especialmente no meio-campo, onde a perda de bola foi determinante para os contra-ataques do adversário. Como você acha que o Vasco poderia melhorar esse aspecto e impedir que situações como essa se repitam? O que faltou para o time frear o Fortaleza e evitar que o placar se ampliasse tanto? Muitos torcedores podem apontar para uma necessidade de melhor entrosamento entre a defesa e o meio-campo, mas queremos saber a sua opinião. Qual foi o fator decisivo para os gols sofridos e o que você acredita ser essencial para evitar falhas tão determinantes como as que ocorreram ontem? Por fim, como você vê o futuro do Vasco na luta por uma vaga na Libertadores? Com essa derrota, o sonho ainda existe, mas ficou mais desafiador, exigindo ajustes imediatos na equipe. Na sua opinião, quais ajustes Rafael Paiva e o elenco precisam fazer para manter viva essa esperança, considerando o desafio das próximas partidas? A pausa para a data FIFA será o momento ideal para revisar essas questões, mas queremos ouvir de você quais são as suas expectativas para os jogos restantes. Comente aqui e deixe sua análise sobre o caminho que o Vasco precisa traçar para voltar a competir em alto nível e concretizar os objetivos no Brasileirão. O que falta para o Vasco manter a consistência e alcançar essa desejada vaga? Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.